E aí pessoal, vamos fazer arte? E hoje eu vou falar de pintura, eu diria que uma pintura decorativa, né? Uma pintura que você faz de forma rápida e de certa forma ela sai até mais em conta, que você encontra muito, tanto ela sendo figurativa quanto sendo paisagem em vários tamanhos. E hoje eu vou falar disso, dos valores que geralmente se cobram por essa arte e por que ela é nesse valor, como também demonstrar como é feita. Roda a vinheta que eu já volto. Bem, a arte que eu vou comentar hoje é sobre a arte decorativa. E é uma arte que ela não precisa ter um desenho em si, ela não precisa ter tantos detalhes, ela não precisa ser exatamente aquilo que você veja, ou seja, não é necessário ser, e não, de certa forma, nem sempre o é, que é você querer uma paisagem, digamos que você queira igreja de determinado lugar. Então, para esse tipo de paisagem, você não encontra. Por quê? Esse tipo de paisagem e de pintura é algo que está na mente. É algo que nem sempre, ou quase sempre, você sequer precisa desenhar. Porque é uma paisagem rápida, é uma coisa figurativa que está ali. É uma paisagem, é um pôr do sol, é uma jangada, é algo abstrato. E esse tipo de pintura você encontra muito e de vários tamanhos. E muita gente diz assim, mas Vandé, essa arte é barata, porque o que você faz não é. E muitas vezes, às vezes uma pintura pequena, às vezes fica mais cara do que uma arte dessa, porque eu já encontrei arte de 80 centímetros, 90 centímetros, a 80 reais, 90 reais. Aqui é o tecido da tela, né? Então a pintura geralmente é pintada aqui, você encontra ela, que pode ser adquirida, enrolada, e uns valores bem em conta, vamos dizer. E muita gente diz, por que você não faz? Porque a sua arte não é desse valor. Sua arte, você supervaloriza ela, ou então, não, seu trabalho é muito caro. Vou dizer que não. Por quê? O tipo de paisagem ao qual você faz, ou que você vê, ela é feita rápida. É algo, como eu falei, que está na sua mente. Você pega e faz a paisagem, a jangada, o pôr do sol. Tem tantos modelos que podem ser feitos dessa forma. E não é necessário você colocar detalhes, é necessário você dar uma representação ao lugar. O que é isso? É você representar uma paisagem, é você representar um pôr do sol, sem sequer se preocupar em detalhar. Então, esse tipo de arte, sim, ela é rápida de fazer, e ela dá para fazer, e como você, ou quem vê esse tipo de arte, vai ver, ela pode ser encontrada barata. Não que ela seja para ser barata, mas é porque as pessoas vendem barato, né? As pessoas, até mesmo quem pinta, pode achar assim, não, isso aqui é tão fácil que eu vou vender assim. E faz em escala, ou seja, pode fazer várias no dia. Sim, e eu vou demonstrar uma dessa aqui, nesse, não, vou cortar aqui, vou fazer nesse tamanho, vou demonstrar esse tipo de pintura e vou mostrar a você o tempo que é uma pintura pequena, é. Uma outra coisa, geralmente a arte ela é pintada em tinta a óleo, que é algo que você pinta rápido e pode usar pincéis macios, na verdade o pincel é macio, né? E você usa os pincéis que são assim, olha. Se a tela é grande, você usa um pincel grande. Se a tela é um pouquinho pequena, eu vou usar uma tela menor e vai ser, olha, o pincel que eu vou usar para esse tamanho aqui, e vou demonstrar pintando devagar. E a tinta que eu vou usar não é a tinta a óleo, eu vou usar tinta acrílica. Qual é a diferença? Bem, a tinta a óleo é pintura a óleo, já está dizendo. A tinta acrílica é a base de água, então ela seca rápido, você tem que pintar rápido, mas aqui eu vou pintar ela devagar, e ela não dá a cobertura tão rápido quanto a tinta a óleo, porque se você colocar muito, não que você não possa fazer, pode, mas aqui nessa demonstração eu vou usar
pouca tinta. Outra coisa, eu vou usar pincel. Nesse tipo de arte, você pode usar espátula. Por quê? Bem, dependendo do tamanho da arte, quando você bota a espátula, puxa completamente a tinta e dá o efeito que quiser usando tinta a óleo, porque as tintas se mesclam entre si, elas não secam, então você dá efeitos bonitos demais. Para não dizer, aí você diz espátula. O que é espátula? Olha, espátula. Isso aqui. Essa aqui é pequena, mas tem ela assim, tem ela bem maior, tem ela de metal, tem ela de vários tamanhos, justamente para cada tamanho você fazer. Vamos deixar de blá 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 e mostrar a pintura em tempo real para vocês verem como de certa forma é rápido. Vai aí. Como eu falei, a pintura aqui é em acrílico e também eu falei que não precisa você desenhar, né? Na verdade é uma pintura feita de memória, algo que você memorize e queira passar. No caso aqui eu vou passar para a tela e dessa forma eu vou apenas representar algo que nesse caso aqui vai ser um pôr do sol e eu não tenho que me preocupar ou fazer as ondas da água, fazer os efeitos completamente que a água dá. Não, eu vou passando o pincel, posso usar aqui mais de uma cor, e aqui eu estou usando azul e verde para dar uma cor azul esverdeada, né? Como vocês estão percebendo, eu vou pintando primeiro a parte da água, que é o azul com o verde, depois eu vou fazer uma claridade, que é onde vai ficar o sol. Esse tipo de pintura é de cada um, ou seja, você pode fazer uma sequência primeiro pintando a parte de cima, que é o pôr do sol, e depois fazer a água. Aqui eu comecei fazendo a água. Como eu falei, é de cada um. Eu gosto de fazer assim. E é uma coisa de memória. Então eu vou pintar dessa forma, dar eu diria que essa memória que eu tenho de um pôr do sol com a água. Nessa arte vocês estão vendo em tempo real. Eu não estou adiantando, não estou fazendo com que a pintura fique apressada. Dessa forma vocês vão ver que ela leva pouco tempo. Mas você pode dizer assim, mas é uma pintura pequena, de qualquer forma dá para fazer em pouco tempo. Bem, como é uma pintura pequena, eu também estou usando um pincel pequeno. E se eu for fazer uma pintura grande, é só eu usar um pincel maior. Por quê? De qualquer forma, ele vai fazer a cobertura. E eu também disse que você pode usar tanto pincel quanto espátula. Isso tanto facilita, né, na pintura, como faz você preencher a tela rápido. O que é preencher? Você completar toda a parte branca com as cores que você quer. Aqui é um pôr do sol. Eu comecei pintando a água e sempre na paisagem tem isso, né? Que é a divisão da linha do horizonte. O que está acima da linha do horizonte é o céu, o que está abaixo, a água. E você pode fazer de acordo com suas lembranças ou com a sua memória, ou então a sua criatividade. Aqui é de cada um, porque é uma arte livre. Não é uma arte onde você, não, eu estou vendo a foto e fazendo o que eu estou vendo. Não, esse tipo de pintura é rápida, é algo que você quer dar uma representatividade daquilo. No caso aqui eu estou dando um pôr do sol com a água e o sol lá entrando, né, lá no horizonte, e estou pintando com tinta acrílica, que é tinta à base de água. Vocês estão vendo a pintura em tempo real. Aqui eu não estou fazendo nada para apressar a velocidade, né, do vídeo. Vocês estão vendo em tempo real. Como eu fiz a pintura
da parte do sol, ou melhor, da parte do céu e da parte da água, a representação que eu vou dar tanto de eu diria que uma ilha ou então da terra, eu faço em preto, porque é uma representação, né, do lugar. Então eu uso o preto, vou colocar aqui um coqueiro, outro coqueiro, isso tudo em preto, só representativo, porque é pintura decorativa em tela, né? Então eu posso fazer a representação que no final ele vai parecer que é um coqueiro sem detalhar nada, apenas em sombra, porque está contra a luz. Então ele vai ficar escuro. Do lado da água eu vou colocar, geralmente o pessoal coloca muito uma jangada. Eu, como sou de uma cidade que tem pescador, eu vou colocar um barquinho com alguém pescando, para dizer mais do lugar onde estou, né? Quando você está em lugar que tem muita praia, fica legal você fazer algo de jangada, de barcos maiores, mas aqui na minha cidade tem muito pescador, então eu vou fazer a representação aqui de um pescador. Algo bem simples, rápido e direto, que apenas represente o que eu quero, que é justamente um barco, uma pessoa, uma vara de pescar, e aqui eu já tenho a representação exata daquilo que eu quero passar, ou seja, da paisagem que eu quero que represente, do que eu estar na minha mente, daquele efeito que eu quero que passe. Quando eu faço isso, para deixar a pintura ainda mais legal, eu posso colocar efeitos. Perceba que eu estou fazendo tudo bem devagar para demonstrar bem como é. Eu posso fazer essa pintura um pouco mais rápida, mas não é necessário. Eu quero demonstrar em uma pequena pintura o quanto esse tipo de arte, que é representativo de um lugar, pode e deve ser feita rápida, porque você apenas vai dar uma representação, você não vai fazer exatamente um lugar existente. Por quê? Para fazer um lugar existente, você teria que colocar mais detalhes, você teria que colocar mais coisas do lugar, ou seja, você teria que, antes de tudo, desenhar até para ficar igual. Vou falar mais sobre isso na frente. Aqui eu vou focar mais no que vai ser a pintura. Como eu pintei, ou melhor, como eu estou pintando com tinta acrílica, a acrílica, o preto dá uma cobertura muito boa. Vocês percebam que eu pinto o preto apenas uma vez e ele já fica preto. Já tem algumas tintas que não é bem assim, né? Elas têm uma cobertura um pouquinho menor. Vocês estão percebendo aí que o amarelo, a cobertura não é tão legal, mas aí ficou bom. E dependendo da quantidade de água que eu tenha colocado na cor, ela vai ficar um pouco transparente. Vocês vão perceber isso nesse azul embaixo. Você percebe que no que ele secou um pouco, ficou um pouco transparente, né? Na parte de baixo. Mas já o preto, a cobertura está muito boa. Porque o preto do acrílico, e eu acredito que toda a tinta, o preto, ele fica bom. Não é o preto, ele sempre vai cobrir. E como o branco de titânio, né, ele também dá uma cobertura muito boa. A mesma coisa acontece com o preto em tintas, né? Ele cobre bem e você já deixa aquele lugar, você já vê que representou aquele lugar e já deixa daquela forma, ou dessa forma que eu estou fazendo. Aqui eu estou dando os brilhos em algum lugar apenas para dar mais uns efeitozinho legal, né? Isso vai de cada um. Esse
essa arte é uma representatividade. Então cada um vai representar de uma forma e cada um vai fazer um efeito diferente, que isso é da visão e da forma de pintar que cada um tem. Pronto, aqui como eu falei que tinha o azul, não tinha dado uma cobertura tão boa, né, na parte de baixo, eu vou apenas dar um retoque e escurecer mais um pouquinho, dar mais alguns efeitos de água e eu vou estar já deixando a arte exatamente representando um lugar, uma paisagem, um pôr do sol, ou seja, algo representativo, algo rápido de fazer e que, dependendo do tamanho e de onde você for colocar, fica bonito. Viram como foi feito, eu explicando direitinho? Aqui, olha, a pintura, como vocês estão vendo, ela é pequena, porque eu demonstrei aqui numa pintura pequena, mas ela pode ser feita de qualquer tamanho e, como eu falei, aqui eu usei pincel pequeno. Se ela for feita grande, você usa um pincel grande, então é rápido. Outra coisa, quando você usa tinta a óleo que ela não seca, você pode usar a espátula ou o pincel. No que você passa a tinta, ela demora a secar, você vai misturando rápido e pode fazer ela nesse tamanho. Usando o pincel grande, você vai lá e volta. A tinta não seca, você faz rapidamente. Agora eu vou dar um exemplo, também mais ou menos nesse tamanho, para vocês verem a diferença que é. Bem, eu tenho esse aqui, que vocês viram como foi que eu pintei. Eu tenho esse aqui, que é a representação de um lugar existente. Esse tipo de pintura não dá para você fazer rápido como esse. Por quê? Porque esse é um lugar que existe. Esse é um lugar ao qual você tem que se preocupar nos detalhes. E são justamente os detalhes que faz com que a pintura demore a fazer. Você tem que dar uma camada. Veja só, aqui está dado a camada. Fora essa camada, você tem que ir pintando, sobrepondo as cores uma sobre outra, para dar um efeito de dimensionalidade, de tridimensão mesmo, para dar profundidade e, principalmente, se parecer com aquele lugar ao qual você está pintando. Diferente daqui, aqui é um lugar que você imaginou, simples de fazer. Aqui é um lugar ao qual existe, não é tão simples de fazer. Justamente por esses detalhes, você tem que fazer detalhe a detalhe, você tem que pintar camadas. Quanto mais vezes eu pintar aqui e mostrar os detalhes que vai existir aqui, mais bonito e parecido vai ficar com o lugar. Por isso a demora, por isso não dá para fazer barato. Nessa pintura eu não preciso colocar detalhes, veja que não existe detalhes. Nessa pintura, se eu não colocar os detalhes, não é o lugar que existe, é qualquer outro. Dá para fazer no mesmo esquema? Dá sim, só que ela não vai ficar com tantos detalhes. Por isso, vai descaracterizar do que é e pode até nem parecer ou só parecer o lugar, mas não exatamente aquele que você está querendo pintar. Aqui é um lugar existente, aqui é qualquer lugar, porque é só sombras do lugar. Mesmo que eu coloque algum detalhe, que pode ser, e existe alguns, quanto maior você faz, aí você tem que acrescentar alguns detalhes. Mas mesmo assim, não é exatamente um lugar específico. E se for, é o mais simples possível. Não tem pessoas detalhadas, não tem expressividade ou dimensionalidade naquilo. Pode até usar efeitos de risco em dimensão, que é você usar uma pintura que dê um relevo, que também tem muito, mas não é o lugar existente. Por isso que você pode dar, ou pode até vender, mais em conta. Por quê? Porque você faz rápido. Você não precisa colocar detalhes, você precisa deixar a arte bonita, uma arte que decore, uma arte que você chegue, quanto maior, mais bonito, né? Mas é uma coisa rápida. Vou dar um exemplo também, como aqui é exemplo de paisagem, mas isso aqui faço rápido. Para pintar uma pessoa, aí é que demora, porque a pessoa que eu vou pintar, eu tenho que observar bem a foto, porque eu estou fazendo alguém que existe,
eu estou fazendo alguém que está ali. Quando eu finalizar, tem que ficar parecido com a pessoa ao qual eu quero retratar, diferente do tipo de pintura que é decorativa. Ela só precisa representar o lugar. Quando eu pinto alguém, eu não posso só representar. E sim, posso, desde que eu vá fazer uma arte abstrata, uma arte que dê uma referência única à pessoa. Um exemplo é a caricatura. Eu posso fazer uma caricatura rápida de alguém. Vai ficar parecido? Sim, mas é uma brincadeira, algo para ficar engraçado, diferente de fotografia. Para eu retratar alguém, ela é uma fotografia, ela tem que se parecer com a pessoa. Afinal, você está comprando uma pintura de alguém, uma pintura que se pareça com alguém. Aí sim, é que vai ser mais caro ainda. E por quê? Porque o tempo e a forma que o artista vai fazer é diferente. Para cada arte e para cada coisa que você vai fazer, tem um valor. E mesmo esse tipo de arte que muitos vendem ou fazem barata, a pessoa que está achando que está fazendo e que está bom valor, muitas vezes acontece da pessoa fazer muitas num dia. Então, dá para ele, eu diria, sobreviver. Vou colocar assim, mas está certo, ele está certo em fazer isso? Não sei. Ele está desvalorizando o que ele sabe fazer? Também não sei. A vida é de cada um e cada um pode fazer dela o que quiser. Cada artista ou cada pintor, se achar que está dando para ele, maravilha. Infelizmente, para esse tipo de arte que eu faço, de lugares ou de pessoas, não tenho como. Se você encontrar como, me passe. E aí quem sabe, né? Agora eu vou dar outro exemplo de pintura de tela. Como eu mostrei ali de paisagem, vou mostrar aqui uma que não é paisagem. Para essa pintura ficar assim, cheia de efeitos, cheia de risquinho, cheia de, eu diria, de camadas, ela leva ainda mais tempo. E é esse tempo que vai fazer com que a arte, como eu já falei anteriormente, dê dimensionalidade. Eu vou mostrar como foi a pintura dela um pouquinho a vocês agora. Roda aí. Viram só, pessoal? Espero que eu tenha demonstrado e vocês tenham visto como é que é, de certa forma, fazer arte. E quanto é que você pode achar que, não, isso aí está muito caro. Eu já mostrei isso em outro vídeo aqui, ó. Vejam aqui. Já expliquei também um pouco sobre os valores de determinada arte. Porque essa ou aquela tem um valor diferente. Por que esse valor? Então, vocês dêem uma olhada aí e vejam, comparem e percebam que, se você for examinar direitinho, a arte não é cara. Muitas vezes é você que não sabe
como é que é feita. Ah, e não vá dizer que artista tem um dom e faz rápido. Não é bem assim. O artista usa as mãos. Por mais rápido que ele faça, ele não vai conseguir fazer algo que existe ou representar você, pintar você, tão rápido o quanto você acha que dá, ou seja, tão rápido quanto uma tela decorativa. E mesmo que ele pinte rápido, sim, porque existem muitas artes que podem ser feitas rápida. Muito artista faz rápido, mas você sabe o tempo e o que ele gastou para aprender a fazer esse trabalho rápido? Tem noção do quanto ele gastou? Tem noção do tempo que ele ainda gasta para cada vez mais fazer rápido e cada vez melhor? Não desvalorize aquilo que você não entende ou não sabe. Preste atenção naquilo que você vê e diz, vixe, esse está caro, eu vi fulano fazer a mesma coisa e é tão barato dele, por que você faz caro? Observe o que é que a arte desse aqui tem e o que a arte desse aqui tem, e na verdade o que ela não tem. E sempre lembro aqui, eu sou quadrinista, tenho esses quadrinhos aqui no Kindle, que podem ser lidos de forma digital em tablet, PC, notebook, celular, ou seja, de qualquer forma digital, você pode ler meus quadrinhos no Kindle. Claro que tem aqueles que não gostam de ler o digital. Para esses você pode adquirir aqui, ó, na lojinha da Gibizada, os quadrinhos impressos de N. Guimá. Vá lá, acesse, conheça e leia a Nona Arte. Para saber mais, é só acessar meu site e sempre acompanhar aqui os vídeos do canal, que sempre eu estou mostrando meu trabalho e de tantos outros artistas e arte variada. Porque, como eu sempre digo, é tempo de arte. Vamos fazer?